Olá, minha galerinha do nono ano, boa tarde. Desejo que todos vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos falando sobre a Europa, né? Na aula passada a gente viu uma pequena introdução sobre o que é a Europa, continente, ilha, península, como muitos geógrafos chamam, né, ou costumam chamar. Então a Europa é um continente, é o menor continente em estrutura territorial de todos, o menor, porém é um dos continentes mais antigos do mundo e um dos que teve mais influência em outros continentes ou países, né? Para você ter ideia, na América nós temos quase toda a colonização europeia, ela foi característica, a colonização americana ela foi característica principalmente não, ela foi completamente caracterizada pelas influências europeias, tá entendendo? Aqui chegaram, aqui influenciaram, aqui implantaram suas tradições, culturas, crenças, etnias e etc. Por exemplo, o povo brasileiro, ele é um povo que vem diretamente da sua ligação com o povo português, ou o povo de Portugal, porque foram os primeiros colonizadores do Brasil. Sem mais, vamos dar continuidade ao nosso percurso, né? Hoje a gente vai ver o percurso 10, ou na verdade a metade do percurso 10. E se trata sobre as regiões físicas e naturais e população da Europa. Hoje nós iremos ver as características físicas e naturais. Na próxima semana a gente vai ver as características é, da população. Lembrando que nós já estamos no quarto bimestre, pessoal. Lembrando que a situação é um ano atípico, não foi o que eu queria, não é o que vocês queriam, não é o que ninguém queria. Então é um ano atípico, é um ano diferente. Então o mais que vocês têm que fazer é essas atividades em casa, a gente tentando repassar o máximo do conteúdo da melhor maneira que a gente está conseguindo para vocês, tá bom? Tenho que ter vocês têm que ter uma responsabilidade, vocês têm que ter de estar fazendo essas atividades, né? De estar cumprindo com seus objetivos, tá bom? Bom, as regiões naturais nós vamos ver que a Europa, ela tem uma divisão em três partes. Ela tem Europa do Norte, ela tem Europa oceânica e continental e ela tem a Europa do Sul. Isso aqui são as três principais partes na qual está caracterizada a região europeia. Na primeira parte, eu vou mostrar para vocês pelo mapa, e pelo mapa fica melhor de vocês entenderem. Aí você tem o continente europeu. Nesse continente europeu, nós iremos considerar aí o mapa físico, né? O mapa físico e natural da Europa. E nesse mapa aí você tem o seguinte: a Europa do Norte é essa parte que está lá em cima. Deixa eu até afastar aqui minha fotinha. Essa Europa do Norte é aquela parte que ela está lá em cima. A Europa oceânica e continental, ela representa a parte central. E a Europa do Sul, ela está caracterizada pela essa região mais lá para baixo. Então o que é que tu vai ter aí? Na Europa do Norte, que é aquela que está mais lá para cima, tu vai ter um clima, isso aí, essas questões aí tu tem que saber, já que é um físico natural. Nessa parte do norte, tu vai ter um clima frio. Nessa região mais roxa, na Islândia e em alguma parte aí dos Alpes escandinavos, que é onde tu tem Suécia, é onde tu tem uma parte da Rússia, né? Nessa parte aí, tu tem um clima até polar, ou seja, um clima congelante. Professor, mas por quê? Porque a Europa ela está representada, uma grande parte dela, ou uma parte dela, desculpem, ela pega o Polo Norte. Então essa região aí, ela é uma região congelante, fria até demais, clima polar, por estar muito próximo ao Polo Norte. Sabemos que os dois polos, por não receberem grande intensidade do raio solar, eles são áreas completamente congeladas. Então lá em cima, nessa parte aí de Islândia e Alpes escandinavos, é um clima polar. Tu pode perceber aí, ó, que tu tem o Oceano Glacial Ártico, ó. Então esse oceano aí, ele é um oceano quase que 80% ou mais dele é congelado, de águas congeladas, tá entendendo? Então assim, é uma região muito fria, muito fria. A vegetação dessa área aí, dessa Europa do Norte, é uma vegetação de tundra, que é aquelas árvores imensas, né, cobertas de neves, e taigas. É um clima polar, como eu já falei, e uma região de grande frio, né? Aí tu tem duas regiões nessa região aí. Na Europa oceânica e continental,
que é essa Europa do meio, tu tem o domínio de planícies. O que é planícies, professor? Planícies são pequenas serras, montanhas. Então aí tu já não tem um clima tão frio. Tu vai ter um clima, já vai ter um clima mais ameno, né? Nessa região aí, compreende as grandes planícies. Aí assim, ao norte, porque pega essa parte da região norte aí, ao norte, eu ainda tenho um climazinho frio. Só que mais para baixo, eu tenho muito, ao lado do sul principalmente, eu tenho grandes cadeias montanhosas. Então nessa região aí, eu tenho três tipos de clima diferentes. Eu tenho um clima frio na região mais a norte. Eu tenho um clima temperado, porque esse clima temperado ele vai estar dentro da questão das cadeias montanhosas, predomínio de grandes montanhas e também de grandes florestas e vegetações por estar nesse predomínio de montanhas. E eu vou ter um clima semiárido também, porque eu tenho, levando em consideração que eu tenho três climas diferenciados, né? Então eu tenho na Europa do Norte um clima frio, na Europa oceânica e continental, é aquela do meio, eu vou ter um clima mais ameno, porém não significa dizer que é completamente igual esse clima. Em algumas regiões ele vai estar mais frio, em outras regiões ele vai estar menos frio e em outras regiões ele vai estar muito quente, porque ele está meio no meio do continente. Então ele recebe intervenção tanto dos oceanos, dos mares, quanto dos continentes. Então eu vou ter diversas influências para caracterizar esse clima, né? O que é que predomina no meio natural aí? Eu predomina aí uma vegetação de estepe nessa oceânica e continental. O que é a vegetação de estepe, professor? É aquela mais baixa, graminhas, gramas, aquelas bem vegetações bem típicas, baixas. Por quê? Porque nessa região aí é onde se encontra as maiores cidades do continente europeu. Por quê? Porque foi onde o meio natural ele foi profundamente alterado. Mas professor, por que o meio natural foi profundamente alterado aí? Porque assim, lá no frio eu não ia alterar. E lá no sul, na Europa do Sul, como a gente vai já ver, eu tenho a questão litorânea. Então já tinha várias civilizações na parte litorânea. Então adentraram para o continente europeu. Nessas adentradas chegaram em regiões planas, que é o que caracteriza essas grandes planícies, como eu tinha falado para vocês. Eu tenho uma serra, eu tenho uma montanha, mas eu tenho uma região muito plana. Então essa região ela foi caracterizada como é muito plana, foi onde eu construí as maiores cidades europeias. Aqui eu tenho Paris, capital da França. Aqui eu tenho Londres, capital da Inglaterra. Eu tenho Berlim, capital da Alemanha. E tem Moscou, capital da Rússia. Então as maiores cidades europeias elas estão dentro dessa Europa oceânica e continental. Então essa parte Europa oceânica e continental, ela é a parte europeia profundamente, ou seja, mais alterada pela ação humana devido às grandes cidades. Na Europa do Sul, para fechar, né? Na Europa do Sul, tu tem o que aqui? É uma região voltada para o mar Mediterrâneo. Ela é completamente voltada para o mar. É uma região completamente litorânea, né? De oceanos, mares. Aqui tu tem um clima frio, de alta montanha, porque eu tenho próximo ali, eu tenho algumas montanhas, eu tenho Alpes, eu tenho isso. Eu tenho um clima mediterrâneo, oceânico, mas eu também tenho um clima modificado. Eu também tenho uma região, também tenho uma região bastante modificada pela ação humana. Nessa região aí, caracteriza-se montanhas e também planaltos e planícies, né? Serras e áreas planas. Também nessas áreas aí, devido ao oceano, aos mares e tudo mais, criação de portos e tudo mais, eu tenho grandes cidades importantes do continente europeu também. Lisboa, capital de Portugal. Madrid, capital da Espanha. Marselha, que é uma cidade altamente importante da França. E eu tenho Milão na Itália.
Então, são algumas características de pontos naturais europeus, tá bom? Então, assim, na Europa do Norte caracteriza um clima frio, de montanhas, muito pouco acessado pela intervenção humana. Na Europa oceânica e continental, climas mais amenos, embora ainda predomine em algumas áreas um clima frio, completamente é uma área completamente danificada ou alterada pela ação humana, onde estão as maiores cidades, né, grandes cidades do continente europeu, e na Europa do Sul, Mediterrâneo, climas mediterrâneos, climas de acordo com o litoral, onde se localiza grandes portos, e também uma área que sofreu um grande processo de ocupação humana, devido a estar no litoral, como eu já falei antes. Então aqui eu tenho Lisboa, Madrid, Marselha, entre outros, e Milão, entre outros, tá bom? Para a gente encerrar a parte natural, nós vamos para os rios. O uso intenso de uma herança. O que é que tu tem que saber aqui? A Europa apresenta uma grande quantidade de rios, uma rede rica, muito rica e bem distribuída de rios. Só que esses rios, eles são característicos principalmente de três grandes rios. Então, se eu perguntar para vocês quem são os três maiores rios da Europa, são o Volga, o Danúbio e o Rio Reno. Esses três rios aí, eles têm uma imensa importância para as cidades e para o continente europeu. Eles são altamente importantes na navegação, produção de energia elétrica, na irrigação de terras para agricultura, piscicultura e turismo. Então esses três rios aí, são os três mais importantes rios europeus. Eles significam altamente, basicamente, um grande poderio econômico dentro do continente europeu. Vamos ver um pouquinho de cada um. O rio Volga é o rio mais extenso da Europa. Ele nasce na Rússia, né, e deságua em um grande delta do Mar Cáspio. Embora suas águas fiquem congeladas no inverno, esse rio é responsável por 50% de tráfego fluvial russo. Então, é um grande rio de barragem e que proporciona, né, em seu curso, barragens e hidrelétricas, tá bom? Então, aqui tu tem o maior rio europeu, mais extenso, que é o rio Volga, que está na Rússia. Rio Danúbio, ele nasce na Alemanha e atravessa 8 países até desembocar no Mar Negro. A bacia hidrográfica do rio Danúbio tem muita importância para a economia, permite embarcações no Mar Negro e constitui uma plataforma para atingir mercados mundiais. E por fim tu tem o rio Reno, né? Esse rio é um eixo fundamental de integração entre Suíça, Alemanha, França e Países Baixos, que é a Holanda. Então ele deságua, né? Ele fica muito próximo ao porto europeu de Roterdã, na Alemanha, que é um dos maiores portos do mundo. Então, assim, esses três rios europeus, eles simbolizam uma imensa riqueza e têm características imensas para a economia e turismo europeu, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre a população europeia. Forte abraço.